do Rodrigo Medina pela apresentação. Passamos agora a palavra à doutora Bárbara Toledo, presidente da ANGAAD, que falará sobre as conquistas dos grupos de apoio à adoção a partir da nova lei de adoção. Bom dia mais uma vez. Eu vou ficar com a plaquinha de 5 minutos daqui, não deixa, porque eu já vou, né, me acostumando com essa ideia. Bom, eu acho que já deu para vocês perceberem quantas conquistas que o Movimento Nacional de Apoio à Adoção alcançou a partir da nova lei da adoção, Lei 12.010 de 2009. Nós conseguimos, primeiramente, que essa lei, que nasceu também dessa demanda do Movimento Nacional de Apoio à Adoção, que até muitos criticam, movimento parece uma coisa solta, é uma rede de apoio à adoção. Com certeza, mas foi nominada de movimento, que consta dos grupos de apoio à adoção espalhados por todo o Brasil, disseminando a cultura da adoção, que já não é tão nova assim, mas a gente insiste em falar que é nova porque, do outro lado, nós encontramos ainda quem pensa que a adoção é sob o paradigma do adotante. E os grupos de apoio à adoção sempre verbalizaram isso. A adoção é um direito da criança e do adolescente. É para esse indivíduo, esse sujeito de direito, que nós temos que procurar famílias que atendam a essa necessidade, que venham a garantir esse direito dessa criança e adolescente. Obviamente que nós preparamos essas famílias, estimulamos essas famílias para que esse encontro seja um encontro para sempre, que haja que seja despertado esse sentimento. A gente também cuida dessa família, mas sempre com foco predominantemente, prioritariamente na criança. Então, os grupos que já vinham pregando essa mudança de paradigma, essa correção do foco e tratando das adoções necessárias, que são as faladas aqui, as adoções tardias, as adoções interraciais, as adoções de grupos de irmãos, de crianças com deficiência ou com alguma doença, os grupos já vinham trabalhando isso. Os grupos, em suas reuniões, trabalham com a criança idealizada e a criança real, comparando, levando, suscitando aí o raciocínio dos candidatos a pensar justamente, dos candidatos, eu digo, os pretendentes à adoção, a pensarem sobre a realidade biológica. Você tem um filho biológico, você tem uma expectativa, mas essa expectativa ela não é uma coisa que vai acontecer com certeza, é só uma expectativa. As coisas podem mudar. Isso os grupos trabalham muito, justamente para estimular a ampliação do perfil, de modo que atinjam essas adoções necessárias. E isso tudo que esse movimento se formou uma grande rede, essencialmente formada por pais e famílias adotivas, militantes que entenderam essa luta, que não é uma luta para tirar filho de ninguém, é uma luta para dar uma família a quem não tem, a quem está esperando nos abrigos, sem qualquer política para isso. E essas famílias, esse movimento, essa rede espalhada no Brasil, conseguiu muitas coisas, devagarinho, mas nós conseguimos a maior coisa, que foi a edição da Lei 12.010. Com todas as ressalvas, porque nós não fomos atendidos na essência do nosso pleito. Nós não queríamos 2 anos, nós queríamos 1 ano no máximo. Nós queríamos outras coisitas mais, mas nós conquistamos os 2 anos. E você
pensar, é uma lei de convivência familiar, mas ela foi apelidada de lei da adoção porque ela brotou desse movimento. O primeiro presente que o movimento recebeu foi ter um Dia Nacional da Adoção. Então vamos fazer uma lei pelo Dia Nacional da Adoção. Vamos, nós aceitamos esse presente é maravilhoso, que é uma forma da gente falar do tema. E como a Alice falou aqui, quanto mais se fala, mais as pessoas vão se acostumando com aquele assunto e vão abrindo as suas mentes e seus corações. E nós aceitamos esse presente, mas nós não queríamos isso. O Movimento Nacional de Apoio à Adoção, os grupos de apoio à adoção, as famílias adotivas, os militantes, eles haviam identificado que o grande nó estava justamente na não aplicação da provisoriedade, da excepcionalidade, do abrigamento dessas crianças. Ou seja, as crianças estavam crescendo nos abrigos, passando um tempo indeterminado nos abrigos, sem que nenhuma providência efetiva fosse tomada para reintegrá-la. Lógico, vamos tentar, é natural, a ordem natural das coisas é que a criança fique no seio da sua família. Então vamos fazer esse investimento. Está sendo feito? Não, a coisa era relegada a segundo plano, não havia esse investimento. Então as crianças foram crescendo, era preciso fixar um prazo de forma clara, por isso que foi fixado esse prazo de 2 anos e que nós comemoramos. Esse prazo, como já tive N oportunidade de dizer, não é um prazo para a criança. É que excepcionalmente, ou até na maioria das vezes, vai continuar mais um tempo ali. Mas é um prazo para as autoridades, para os atores que operam esse sistema de proteção, deliberarem a respeito do futuro dessa criança. Para todos nós que temos a corresponsabilidade constitucional, que está lá no artigo 227 da Constituição. O Estado, e aí o Estado está aqui representado pelo Executivo, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, o Legislativo, que elabora uma lei desse teor, dessa magnitude, a família, e no caso, a família biológica, ou a família adotiva, e a sociedade organizada, que somos nós, grupos de apoio à adoção, e outras N organizações não governamentais, nós temos um papel fundamental de garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Então nós comemoramos sim essa nova lei da adoção, reconhecemos como sendo a nova lei da adoção, porque nós lutamos para a definição do prazo de abrigamento da criança. Essa lei se dirige a nós, militantes e atores desse sistema de garantia, que nós temos que definir em 2 anos, no máximo, que poderá ser feito antes também. A gente tem que ter cuidado com essas interpretações para a gente não ficar de braços cruzados esperando 2 anos. A gente pode fazer antes. Mas nós definimos a situação jurídica dessa criança. E essa palavra bonita significa o quê? Significa simplesmente responder uma pergunta. Ela tem condições de ser reintegrada ou ela não tem condições de ser reintegrada? Se a resposta for sim, isso tem que ser feito imediatamente. Se a resposta for não, todas as providências têm que ser tomadas imediatamente também para que ela passe a integrar um cadastro nacional de crianças disponíveis para adoção. Isso é claro. Nós não podemos paralisar todo esse processo, toda essa definição, que deve ser no máximo 2 anos, na expectativa da recuperação familiar, da família biológica, ou na expectativa
justamente tomar embrios, ter condições, ou despertar esse potencial afetivo e querer ficar com a criança. Nada impede, se esse milagre acontecer, dessa família reivindicar a guarda do seu próprio filho e até a adoção do seu próprio filho. E, obviamente, que juridicamente nem vai ser necessário, porque a criança ainda está lá no cadastro, mas ela entra com esse pedido. Existe esse caminho. O que não pode é ficar uma situação indeterminada dessa criança, que resultou justamente nesses números. O número, o percentual maior de crianças institucionalizadas é de crianças, esse percentual é de crianças mais velhas, crianças acima de 10 anos, crianças que cresceram nos abrigos. Crianças que não tiveram essa definição nos 2 anos. E por isso que elas continuam ainda na espera de uma família. Muitas até nem estão disponíveis para adoção, dessas mais velhas. Ainda podem receber uma visita ou outra, a coisa ainda não foi enfrentada, não tem a situação definida. Nós temos que avançar, quer dizer, esses números do módulo, esses números dos cadastros são fundamentais, porque você não consegue trabalhar sem um diagnóstico, né? Para você implementar as mudanças. E esses números são formidáveis, para justamente nós reconhecermos que esse percentual maior é justamente por conta desse nosso esquecimento. Agora, e com esse percentual que não é tão grande, mas é quase 20% das crianças até 3 anos? 20% mais 20% de 3 a 4, mais 20%, vai dar até 6, 5 anos. O que nós estamos fazendo com essas crianças? Essas crianças, será que elas estariam completamente fora do perfil da adoção? Não. Essas crianças são adotáveis. Nós, grupos de apoio à adoção, sabemos que essas crianças são adotáveis. E o que se está esperando para disponibilizá-las para adoção? Se a lei fixa agora um prazo de 2 anos, nós temos que enfrentar isso.